Olá, pessoal! Eu me chamo Sol Mena Barreto, especialista em gestão de pessoas, mentora de carreiras e empresarial. E hoje a gente está aqui mais uma vez na Casa Cor Brasília, no nosso Espaço Cast, para trazer um assunto que é super de relevância para o nosso mercado, relacionamento. Hoje a gente entrevista e conversa, tem um bate-papo aqui super bacana com duas pessoas que representam um grupo de relacionamento em Brasília, que representam o Arco. Leandro Silvério, diretor do Arco Brasília. Seja bem-vindo, amigo, amigo querido. Vai ter um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A gente até brincou um dia, né? Falei bem que você podia me convidar, né, para um bate-papo. Você falou, não, você não tem muita coisa interessante para falar. Falei, vamos ver se agora eu dou conta de falar. Queimei a língua, tá vendo? Fui lá, fiz o convite. Obrigado. É um prazer estar aqui, o espaço é muito legal. Parabéns aí pela condução, tenho acompanhado os episódios, muito legal. Coisa boa. E Lucas Breder, diretor de marketing desse grupo. Seja bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho de mercado, vamos falar um pouquinho de Brasília, vai ser bem legal. Isso. Vamos lá. Grupo Arco surgiu de uma fusão de dois grupos. Como que isso aconteceu? O porquê dessa fusão? E como que isso caminhou durante esse ano aí de 2024? Vamos lá, contar um pouquinho dessa história, que curiosamente começou aqui na Casa Cor, né, ano passado. Nós éramos dois grupos, né, que faziam basicamente a mesma coisa. Era o Grupo Eixo e o Grupo Sou Brasília. E esses grupos tinham basicamente o mesmo propósito, né, que era isso que você disse, aproximar pessoas através de bons relacionamentos. Criar oportunidades para que os lojistas, que são parceiros, sejam atraídos por essa proposta e consigam interagir com aqueles que movimentam o mercado, que é aquilo que a gente acredita que são bons captadores, fomentadores desse mercado, que são os profissionais da arquitetura, da engenharia e do design, né? Então, quando a gente conversa no passado aqui na Casa Cor, as duas diretorias, pensando em reunir esses esforços e fazer com que esses dois produtos já muito parecidos se tornassem melhores, a conversa se inicia. Mas eu já tinha essa visão, Sol, de algum tempo, de que essa questão de grupo, ela é um mercado por si só. Ela tinha que ser visto com mais profissionalismo, sabe? Sim. De uma maneira um pouco mais bem cuidada. Eu enxergava e passei a enxergar, não sou desse meio, eu sou advogado, mas fui atraído por algumas questões para arquitetura e para essa situação toda. E eu percebi que havia basicamente uma vontade de criar a própria demanda dos grupos que existiam. E a gente veio talvez aí com uma visão um pouco diferente, tentando gerar valor agregado para aqueles que fomentam esse produto, que são os lojistas, e tentar fazer algo um pouquinho diferente. E quando a gente conhece o pessoal do Eixo, a gente percebe que essas visões são muito parecidas, e daí a gente começa a conversar, a namorar, né, Lucas? E percebe que tem muita coisa que pode fluir junto. Não, com certeza. E além dessa união de marcas, a gente fez uma união muito boa de pessoas. Sim. Porque a gente acabou vendo expertises individuais que foram muito importantes para a gente conseguir fazer um grupo mais forte. E a gente também tinha uma forma de trabalhar muito parecida. Então a nossa intenção sempre foi, vamos fazer o segmento crescer, vamos acompanhar tudo de perto, né? Vamos relacionar ali, né, tete a tete com os profissionais, com os lojistas, vamos fazer esses meios de campo, e a gente pensava muito parecido. Eu acho que por isso que a gente conseguiu, foi bem tranquilo inclusive essa fusão, né? Essa transição foi fácil. Foi uma conversa, e a gente foi evoluindo essas conversas e chegamos ao ponto, faz sentido, vamos unir. E aí teve até o que a gente faz com as marcas, né? Verdade. O Lucas, eu acho que foi o grande responsável por tentar desenvolver esse novo produto e entender sobre as cores e como que a gente conseguiria comunicar isso e preservar um pouco das identidades, né? A identidade, né? De cada grupo. Exatamente, é inevitável eu falar. Que tem aquele apego, né? É lógico. Cada grupo, foi um chororô, a fundação. Se você soubesse do chororô. Eu quero a minha cor, eu quero o meu nome. Então foi, né? E é inevitável, né, trazer um pouquinho, porque, como eu disse, eu sou advogado e atuo exatamente nessa área empresarial, e já tive a oportunidade de fazer fusões, e é sempre muito difícil você preservar as culturas das empresas, né? Esse eu acho que é o cerne, é o não objetivo, é o mais subjetivo de tudo que vem por trás, mas que diz muito da empresa. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, preservar um pouquinho de cada um e tornar um produto mais forte, mais completo, sabe? Com pessoas muito capacitadas. Nós tínhamos as nossas deficiências individualmente, eles as deles, e eu acho que a gente se juntando conseguiu trazer o que era melhor e oportunizar mesmo para esses profissionais que acreditam nesse formato de negócio e principalmente para os lojistas
que fomentam todo esse projeto, bons relacionamentos e, em última instância, bons negócios. E acabou virando um dos maiores grupos de Brasília, né? Em termos de volume, de vendas, de empresas, certamente. Né? Hoje nós somos 37 empresas, com um volume bastante significativo, vou trazer números de 2023. O Sou Brasília teve 24 milhões em vendas, o Eixo teve 17 milhões, então Uau. São empresas que por si só já trazem uma força muito grande, que juntas com certeza marcam uma presença muito grande. Acho que não à toa a gente está aqui com 2 espaços esse ano na Casa Cor. Eu acho que é talvez a primeira vez que um grupo tenha uma exposição tão grande, e fazendo isso ganhando prêmio ainda, porque a gente teve a oportunidade de ganhar um prêmio, e foi muito legal. Eram 2 grupos que se uniram, que já participavam de Casa Cor, cada um ali com a sua identidade, como a gente falou, e esse ano com 2 ambientes enormes, né, com 2 escritórios aí de muita relevância e premiado. Né? Eu acho que foi único, acho que isso nunca aconteceu na mostra, e isso gera também um pouco de surpresa, né, para as pessoas. É difícil, eu acredito, né, e eu queria que vocês me dissessem como é complicado conciliar até criar um projeto a partir de tantos lojistas, com a identidade do arquiteto e mais a identidade do grupo, o que vocês esperavam, e, né, unir todas essas pontas, assim, eu imagino que tenha sido desafiador. Puxa, isso aí, Lucas, você teve muito trabalho para você. Pois é sempre um desafio, né, Sol? Porque nessa vivência que a gente já teve no mercado e tal, a gente se apega muito ao ambiente com conceito. Um ambiente que resolve um problema, né? Um ambiente que tem uma história. Então, todas as nossas participações de Casa Cor, né, ao longo desses anos, essas orientações em relação aos profissionais, né, que a gente tem proximidade, foi sempre assim, esse ambiente tem que contar uma história, né? Ele não tem que ser só estético. A estética faz parte, é importantíssima, mas ele tem que estar dentro de um contexto interessante. E aí, esse ano foi muito legal porque, como você falou, os ambientes são muito grandes, e aí é sempre um desafio, né? A gente conseguir manter essa unidade num ambiente tão grande. E foi muito legal, foram 2 ambientes que tiveram a cara do Arco, que tiveram a cara dos lojistas participantes do Arco, e que conseguiram trazer essa ideia, né, essa história. Cada um tem uma história muito legal, e aí não é à toa, né, que a gente teve essa boa surpresa aí de ganhar um dos prêmios. E a gente estava até conversando um pouquinho antes ali, né, Sol? Talvez por eu não ser desse meio, tentar enxergar a Casa Cor fora da caixa, assim, tentar fazer negócios em um formato que talvez não seja visto de maneira tão rotineira. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que talvez o primeiro passo tenha sido fazer com que esses espaços fossem espaços habitáveis e que pudessem gerar negócios efetivos para os nossos lojistas. Não é só um espaço onde ele vai botar o material dele, mas é todo um trabalho que vem por trás para ensinar esse profissional que já está muito tarimbado no mercado, mas que às vezes não sabe trabalhar a Casa Cor. E ao mesmo tempo refletir a imagem dele nesse produto como um todo. Poxa, o espaço o pavilhão nosso tem 140 metros quadrados, é enorme. Então um dos maiores, né? É um dos maiores. Então você conseguir ter 35 lojistas conversando juntos e se organizando, e ainda assim conseguindo trazer a visão deles do que eles querem para expor o produto. E ao mesmo tempo, nós como marca, também querendo marcar uma presença e tentando fazer com que esse investimento que a gente faz dê retorno, isso é um trabalho muito engendrado, mas eu acho que vem disso, vem dessa vontade de fazer diferente, de não ser só um espaço de mostra, não ser só um espaço bonito, arquitetônico, mas que seja funcional. Eu acho que a gente mostrou isso ao longo, fizemos festa, botamos o pessoal lá dentro, espaço, pelo menos esse ano nosso, foi para ser utilizado. Eu acho que ele foi muito bem utilizado nesse aspecto. Que é o objetivo, né? Gerar negócio para o lojista, para o próprio arquiteto, especificador. Então, unir todas as pontas. É isso que a gente propõe. Todo mundo fala muito em relacionamento, mas quando a gente vai aprofundando essa palavrinha, a gente vai vendo que muitas pessoas não sabem bem o que é isso. Elas acham que é simplesmente melhorar esse trato com o cliente, melhorar o trato com o captador. Mas não é só isso. Vai muito além, né? Você precisa criar artifícios. O mesmo muita gente faz. Então talvez o que o Arco mais busque seja isso. Aproximar essas pessoas, mostrar que tem bons negócios, mas ensinar um pouquinho de forma diferente o que pode ser feito. A Casa Cor é prova disso. A gente tem um investimento, conseguir botar a gente ali dentro, fazer com que os profissionais que estão juntos com a gente acreditem
E mais ainda, o lojista que bota o dinheiro. Fala, cara, você pode botar o teu material que vai dar retorno. Sim. E no final das contas ele vê que essa é uma métrica palpável. Então, e pode contar um segredo estratégico? Deve, por favor. Então, porque a gente fala muito de relacionamento, né, como o Leandro falou aqui. Mas qualquer meio criativo, né, e a arquitetura está muito dentro disso, o trato e esse relacionamento é um pouco diferente. Todo mundo é muito visual, todo mundo, né, tem esse senso estético muito apurado, e aí o relacionamento muda um pouco. Então, é muito comum, né, os nossos lojistas aí são testemunhas disso, é muito comum que o profissional queira tratar direto com o dono, né, Sim. que tenha aquela proximidade, que possa negociar, né, que ele se sinta parte ali da própria loja em si, que ele se sinta à vontade nesse espaço. Então, uma das coisas que a gente sempre busca é isso. Tanto para os profissionais que a gente relaciona, quanto para os lojistas. Mais do que o produto, mais do que, né, a marca em si, são as pessoas. Isso. Então, se a gente está próximo, é muito mais fácil fazer negócio com um amigo. Sim. Você sente confiança, né? Sim. Então, a ideia é essa. Além de fazer o produto e a marca conhecida, as pessoas, né, os donos, né, a quem está à frente e tal, a gente tem que sempre ter esse relacionamento muito próximo. Eu acho que o especificador, ele tá nessa busca constante de segurança. Né? Hoje você indicar uma empresa é uma responsabilidade para eles absurda, né? O cliente fica eternamente cobrando aquele profissional sobre qualquer indicação que ele dê. Então, quando a gente está dentro de um grupo de relacionamento e aquele grupo dá aquela validação de que, olha, essa empresa é uma empresa segura, uma empresa que ela vai te proporcionar uma experiência boa, o arquiteto, o especificador já se aproxima mais, se desarma e acaba confiando, né? Diferenciais, né? O Arco tem uma nova identidade unindo esses dois grupos. O que a gente pode esperar de diferente de outros grupos de relacionamento? Eu sei de vários, mas eu gostaria que vocês dissessem. Eu acho que talvez o primeiro deles tenha sido uma quebra de paradigma no plano de trabalho. O modelo de negócio Arco é diferente do que os nossos colegas, que não são concorrentes, né? Porque eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo, Exato. né? Existem grandes produtos fazendo coisas parecidas, mas eu acho que o nosso principal é ter um plano diferente. O nosso plano de negócio está muito baseado nessa retribuição de pontuação. Então, o que eu preciso é que o arquiteto acredite que quando ele está junto das empresas do Arco, ele vai ter 100% de meritocracia. Então, eu não tenho ranking para começar. Então, o arquiteto ele ganha pontos e prêmios na medida do que ele acredita no nosso parceiro, no nosso lojista. Especificou diretamente proporcional. Né? A gente tem uma variedade de produtos muito grande. Então, a gente também conversou um pouquinho antes aqui do início. O mercado da arquitetura em Brasília está se renovando, né? Todos os mercados, mas a gente tem percebido isso de maneira muito forte, talvez aí dos últimos 5 anos, eu do alto da minha experiência de 5 anos nesse mercado, posso dizer, está se renovando. Mas eu tenho ouvido de pessoas mais experientes que essa é uma verdade. E talvez propiciar para os nossos lojistas uma ferramenta que torne para os profissionais que chegam no mercado essas lojas que são chanceladas, como você disse, mais acessíveis, é importante para a gente. Sim. Então esse modelo de pontuação, esse formato que qualquer um pontua e ganha o prêmio, faz com que empresas que queiram acreditar em profissionais que estão chegando no mercado possam de fato investir nesse profissional. Sim. Os grandes já são consolidados, todo mundo quer trabalhar com eles. Eles têm um baita mercado, um baita nicho, mas tem muita gente boa chegando. E é importante você mostrar para essas pessoas que eles também são acolhidos, que também tem um grupo que olha para eles. Sim. Então, quando você não tem ranking, quando você possibilita uma variedade enorme de produtos, eu tenho um marketplace, ele entra no Mercado Livre, praticamente, quando ele entra na nossa plataforma. E ele escolhe, dentro da pontuação que ele tem, o prêmio que ele quer. Ele consegue visualizar a pontuação dele, todos os prêmios. A evolução de quem pontuou. Então, eu te falei 2 diferenciais, né? E talvez o terceiro, que eu acho que nos posiciona muito para trazer confiança de grandes empresas, é a responsabilidade com esse negócio. Então, a gente tem uma responsabilidade fiscal, todo o nosso produto é muito bem consolidado. Eu tenho diversos produtores por trás desse nome Arco, né? TI, marketing, eventos, prêmios. Então, tem toda uma equipe que vem por trás e que dá muita segurança para o lojista. Sim. Já houve, né, eu acho que no passado recente, grupos que tiveram problema com essa informalidade. Sim. E o que a gente busca é o contrário, é trazer muita segurança, porque, como eu digo sempre, o arquiteto ele é absolutamente fundamental
para que a nossa roda gire. Mas o meu cliente é o lojista. Eu tenho que passar total segurança para ele. Então, se eu tenho bons prêmios acessíveis, e para o lojista ele tem segurança, essa roda gira muito fácil. Sim. E a gente tenta fazer isso de maneira muito fluida, através de eventos, pequenos eventos onde realmente o lojista consiga encontrar com aquele profissional que é o potencial captador de negócio para ele. Não adianta a gente ter vários prêmios, não adianta eu conseguir movimentar muita coisa, se você, que é o lojista e que paga o grupo para estar junto com o grupo, não conhece aquela pessoa. A gente falou aqui agora. Fazer negócio entre pessoas conhecidas e amigas são negócios mais bem feitos. Então é isso que a gente busca. Eventos menores, encontro entre os próprios lojistas. A gente tem mais de 90% das empresas representadas por sócios, donos ou gerentes cabeça dentro da empresa, que são tomadores de decisão. Então isso é muito importante. Essas empresas estão sempre se encontrando entre elas e se encontrando também com esses profissionais em modelos diferentes. Aí eu acho que o Lucas pode falar, talvez exemplos aí de eventos bacanas. A gente tem sempre ideias diferentes. A Casa Cor, mais uma vez, é isso, né? Ninguém nunca fez, mas pro final do ano e pro ano que se inicia agora, a gente vem com novas propostas de fazer coisas bem diferentes. E aí você pode dar uns spoilers, uns 2 modelinhos aí de coisas que a gente pensa em fazer. Mas alguns. Não entregue o ouro. Mas vou trazer 2 diferenciais também que eu acho importante, Leandro, que primeiro, a gente é um grupo envolvido com o meio, sabe? A gente não está simplesmente entregando prêmios. A gente está muito próximo, a gente conhece as pessoas, né? Como eu falei anteriormente, né? O trato com o dono, o trato com quem está à frente também é da nossa parte. Então, né, a diretoria conhece muito o mercado, conhece muito as pessoas em si. Então, isso faz toda a diferença. Então, nossos prêmios, inclusive, são voltados para que o profissional se evolua, né, profissionalmente também. Então, a gente não tem simplesmente o prêmio. Ele vai ter um prêmio que vai ajudar o escritório dele, que vai ajudar o conhecimento dele, ele vai visitar uma amostra, vai visitar uma amostra no exterior, vai para a Feira de Milão, tudo para ele crescer profissionalmente, né? Então, como o Leandro falou também, a gente está ali, né? A gente tem já os arquitetos consolidados e estamos olhando também ali para as pessoas que estão crescendo no mercado. E os prêmios estão muito envolvidos com isso. Sim. E um outro diferencial legal é a tecnologia. Porque, né, hoje não tem como a gente conseguir crescer e conseguir entregar um bom produto se a gente não se aliar à tecnologia. Então acaba que o que os lojistas têm acesso é a um grande pool de informações. Então ele vai conseguir acompanhar, por exemplo, a evolução de uma obra de um profissional. Então, né, inclusive isso no grupo é muito legal também, que os lojistas se relacionam com muita proximidade. Então, além da indicação do profissional, tem indicação entre os lojistas, tem indicação do vendedor do lojista para o outro. Então, né, o acompanhamento ali dá para fazer uma obra inteira dentro do arco. Sim, eu ia falar sobre isso. Além do básico, arroz com feijão, que é o que o especificador e o lojista esperam e vocês entregam muito bem, existe esse relacionamento entre os lojistas, que sempre foi um diferencial e que eu vejo que em outros grupos existe uma necessidade disso, às vezes, de olhar com mais cuidado para isso. E eu acho que o Arco faz isso de uma forma muito justa e confortável para todo mundo. Como que isso é incentivado dentro do grupo? Essa troca entre empresários, sabe? De entender o mercado, o que funciona para você, será que para mim está funcionando? Como que isso, como que vocês fazem isso ser mais fluido e natural e as pessoas espontaneamente até abrirem segredos de negócio, né? Numa mesa de bate-papo. Eu posso falar pelo trato que eu tive como Sou Brasília, diretor Sou Brasília, e tive a grata surpresa de ver que o Eixo fazia algo muito parecido também, é ter percebido, talvez 2, 3 anos atrás, que esse produto, por ser diferente, ele é um produto muito fluido. Sim. Não existe um produto de prateleira pré-concebido. Então, parte desse processo de desenvolvimento desse produto envolveu a inclusão de lojistas-chave, lojistas participativos, lojistas que gostavam, tinham boas opiniões, pessoas que queriam realmente vestir aquela camisa e fazer com que esse produto se tornasse melhor, e esse produto involuntariamente foi se tornando muito próprio. Né? E talvez dessa forma a gente tenha conseguido entregar esse modelo diferente, né? Que é esse modelo que faz com que as pessoas se relacionem com concorrência sadia. Sim. Né? Eu tenho um limite de empresas por segmento, mas
diversas foram as vezes que em rodas, nas nossas reuniões, eu vi lojistas conversando e combinando o que poderia ser feito para melhorar a produção, para melhorar a forma de venda, para indicar um vendedor. Sim. E mais ainda, até para aprender com o outro e verificar que aquele problema que é dele não acontece só com ele. Eu acho que isso traz um acalanto muito grande pro lojista, pro empresário que passa perrengue todo dia. Exato. E ele conversa ali naquela reunião e fala, Não cara, o estou cara só. que tá vendendo a mesma coisa que eu tem o mesmo problema. Tem o mesmo problema na obra, tem o mesmo problema com o funcionário. Então, eu acho que isso aconteceu e eu não posso ter esse mérito. Ninguém tem esse mérito. O produto se construiu e se construiu em volta dos próprios lojistas, que foram esses que trouxeram essa vontade de participar de maneira mais ativa, deram a cara deles e isso terminou se tornando o verdadeiro produto. Sim. Né? Os Ano grupos eles entregam muita coisa. Ano passado teve algo também único. Dentro do ambiente da Casa Cor, que na época era Soul, 3 marcenarias se uniram para executar um projeto, né? E assim, isso foi extraordinário. As pessoas olharam e falaram assim, Vocês combinaram? Vocês Deu combinaram? certo. Não teve briga. Exatamente, a concorrência sadia, E não passou né? por mim, tá? Eu nem fiquei sabendo. Olha. Eu nem fiquei sabendo. Quando eu vi, o pessoal já tinha pronto. combinado, já estava organizado. Então, acho que isso é prova, né? Prova de que esse modelo funciona. É difícil a gente enxergar no mundo de concorrência e todo mundo pisando em cima do outro, que existe um meio colaborativo e que as pessoas ainda conseguem enxergar em alguma medida que colaborar funciona. Isso. E a gente criou essa familhinha ali que a galera se indica e coordena e funciona. Eu acho que do Eixo veio da mesma forma e todo mundo veio trazendo dessa experiência. O nosso mote do ano é Juntos Construímos, né? Construímos coisas maiores que a gente e construímos a casa mesmo, a casa, o escritório e tal. A gente tem condição de fazer muito mais coisas quando a gente está junto. Então, mesmo que exista a concorrência, a gente tenha lojistas dos mesmos segmentos, eles se apoiam. Tem história de lojista que não conseguiu atender um cliente por conta de alta demanda e pediu ajuda para outro lojista concorrente que foi e deu certo. Então, a gente, como o Leandro falou, foi meio sem querer, né? Foi orgânico. Mas os lojistas se apoiaram muito e isso fez um diferencial muito grande e fez o grupo crescer também de uma forma muito sadia. E é muito legal ver isso, assim, porque quando a gente cresce junto, acaba que todo mundo ganha. Como que as estratégias são formadas? O lojista participa ou vocês pensam em algo anual? Como que vocês combinam tudo que vai fazer funcionar, né? Hoje a gente tem um grupo de diretoria bem robusto, né? Com áreas muito bem definidas e pessoas que têm conhecimentos muito específicos, né? Então, com essa fusão, a gente conseguiu agregar através do Mauro, do William e da Chiara, principalmente, né? Que são pessoas muito conhecidas no mercado de muito tempo, um viés muito importante de relacionamento, de estratégia de jornalismo, de posicionamento com esse relacionamento, esse trato com o profissional. Então, as tomadas de decisão são entre essa diretoria, o Lucas fica com o marketing, a gente também tem a Kátia, que fica com a parte de jornalismo, a gente senta e define o que é importante para esse mês, o que é importante para esse bimestre, quais serão as estratégias. Então, a estratégia Casa Cor, por exemplo, ela foi pensada no primeiro semestre. Logo depois da fusão, a gente falou, olha, a gente precisa se posicionar bem, é importante que a marca venha forte, vamos fazer um lançamento através de um evento, uma festa, mas a gente vai se mostrar na Casa Cor, com 2 ambientes, com muita força. Então, a ideia só é que isso sempre seja feito dessa maneira, com essa pensada interna e depois levada para os lojistas que têm mais interesse em contribuir. Porque a gente sabe que são 36, 37 empresas, não são todos que querem, que têm perfil ou que têm tempo mesmo. Então a gente tenta trabalhar isso internamente para refinar esse esqueleto e depois trazer essas pessoas que gostam de participar e que têm ideias excelentes, que mais uma vez tornam um produto melhor, para a gente moldar. Poucos lojistas, poucos empresários têm a oportunidade de ter o contato direto com o cliente dele e ter o feedback em tempo real. Que assim como eu vejo a participação desses lojistas, são pessoas que estão ali dedicando o tempo delas de maneira gratuita para tornar o meu negócio melhor. Em última instância é isso. É eu entender o que o meu cliente quer em tempo real. Basicamente é isso que a gente tem com esse grupo mais participativo. Então, a tomada de decisões e o planejamento estratégico ele é feito todo nesse formato. E aí, lógico, considerando a questão financeira, porque a gente cobra muito baratinho, a gente podia cobrar mais caro, porque eu faço milagre com aquele dinheiro, mas tá dando certo. E eu acho que quanto mais empresas, é um negócio
exponencial, ele precisa ter mais empresas. E é isso que a gente está trabalhando. A gente tem uma frente também de captação muito bacana, que tem inaugurado novas empresas, tem trazido novos parceiros. A gente fechou 2 empresas agora nesse mês, ao longo da Casa Cor. Elas vão passar a integrar o grupo agora. Então, é assim que a gente pensa, respondendo à tua pergunta. Tem algum perfil de lojista específico para participar do grupo? O Lucas conhece melhor de mercado, estratégia, eu prefiro que ele fale isso aí. Um perfil específico é difícil falar, assim, né? Porque o mercado é muito variado, mas quando o lojista ele começa a participar, eu acho que é uma coisa diferente, é engraçado no grupo, assim. O lojista ele chega com uma expectativa. Eu quero me relacionar com os profissionais. Quero conhecer. Eu quero isso para todo mundo, né? Mas assim, a gente já vai falar sobre isso. Como eu vou ganhar dinheiro? Vou me relacionar com os profissionais. Só que na hora que ele entra, ele percebe que é muito mais do que isso. É como várias coisas que a gente já falou. Até o próprio relacionamento com outros lojistas, entender todas essas celeumas do mercado e tal, poder mexer na própria estratégia. Então é difícil a gente posicionar assim, não, esse é o perfil de loja, né, que entra no Arco e tal, porque ele acaba se modificando um pouco na hora que ele passa a integrar. Então, basicamente, a gente tem, né, empresa de automação, tem construtora, tem marmorarias, temos várias empresas com perfis acabam um pouco diferentes, que atendem públicos diferentes, tem ticket médios muito diferentes, né? Se for comparar uma marcenaria com uma empresa de persianas, o ticket médio é muito diferente. Sim. Então, mas por conta desse perfil que a gente tem internamente, a gente consegue atender muito bem. Justamente porque a gente não entrega só o prêmio, só o relacionamento com o profissional. A gente entrega um produto muito maior que isso. Mas eu acho que o principal, só para concluir o que o Lucas está falando, é o representante da empresa, a empresa em si, vem com o coração aberto. Né? Ela precisa ter uma preparação interna, porque eu entrego muita informação através dessa plataforma, eu entrego esses modos de relacionamento, essas participações, mas ela tem que vir preparada, pré-preparada. Ela tem que ter alguma coisinha dentro da empresa dela que já está encaminhada, mas também com esse coração aberto, de receber essas outras empresas e querer ter essas informações, porque informações a gente entrega muito com muita experiência. Então, é isso, qualquer perfil de empresa, qualquer loja do segmento que já não esteja preenchido pelo nosso limite e com diretores, com pessoas tomadoras de decisão que queiram realmente participar e que estejam preparadas para se relacionar não só da boca para fora. A gente ouve muito isso. Eu quero me relacionar, Sim. Eu quero conhecer mais gente. Quando chega no momento, não aparece, não participa. Sim, então a gente vai desconstruir um pouquinho isso, porque o lojista também gera uma expectativa de que a partir do momento que eu participo de um grupo eu vou vender mais, né? E isso é super possível, né? Eu, por experiência própria, já vivi isso desde que a participação desse lojista, né, esteja também disponível. Como que isso é difundido dentro do grupo, para o próprio lojista não se frustrar? Né? Você explicou um pouquinho agora, você enche esse lojista de informação, mas existe algum tipo de resgate, como é que eu vou dizer? Manutenção daquele lojista que há muito tempo não vai em algum evento e aí quer um resultado do grupo, mas não está presente. Como que é feito isso dentro? A gente tenta manter sempre esse contato muito próximo com o lojista, né? Tentar trazer e vender. Por isso que eu disse um pouco antes agora. Ele tem que ter esse coração aberto. Porque muitas vezes ele vem com uma forma de fazer negócio que ele entende que é absolutamente ideal. E ele lidar com uma nova situação, às vezes para ele é desconfortável. Então a gente tem hoje uma equipe muito grande que consegue, de fato, sem falsa modéstia, ensinar esse lojista a fazer isso. Ensinar ele a usar a Casa Cor, ensinar ele a usar uma plataforma que dá informações, ensinar a vir para um evento e como se portar, fazer com que ele convide não só os arquitetos que todo mundo quer, mas aqueles que, naquele momento, para o estágio da empresa dele, dê retorno. E aí está muito alinhado com o que o Lucas falou. A nossa equipe conhece esse profissional de perto, ele conhece o arquiteto, o engenheiro. Então eu consigo trazer o lojista para essa realidade. Então existe sim esse contato direto, mas a gente teve uma reunião recente agora, tratando justamente do que é a área do Lucas, o marketing. O marketing, e o nosso produto é eminentemente um produto de marketing, muito abstrato na métrica de resultado.
já tive a oportunidade de participar de empresas e muitas vezes os indicadores são muito difíceis de você tirar em diversos segmentos. E talvez o segmento de marketing seja o mais impreciso de todos. Você vai fazer diversos indicadores, você vai colher esses indicadores e no final você não sabe se aquele dinheiro que você investiu naquele produto te deu exatamente o retorno que você queria. Então, também é importante enxergar que essa é uma ferramenta que vai contribuir dentro de diversos outros fatores na empresa, né? Você precisa se relacionar, mas isso não traz o dinheiro sozinho. Você precisa melhorar a tua fachada, mas isso não traz sozinho. Você precisa melhorar o teu vendedor, mas isso também não é o suficiente. Tudo é um conjunto. Então, a gente conseguindo unir essa vontade do lojista de se relacionar, de melhorar a empresa, mas também entender o que é o produto que a gente entrega para ele, traz mais resultado, porque ele vem um pouco mais desarmado, ou ele vem armado e entende que o processo é um pouco mais longo, demora um pouquinho, e em algum momento ele entende, cara, é isso, eu maturei o que eu precisava e agora eu vou construir. Essa volta financeira, normalmente, ela não é tão imediata, ela não tem uma guarda de relação direta, mas quando o lojista entende esse produto, ele tem esse retorno e a gente busca estar sempre resgatando esse cara para trazer ele para próximo. Tem um conceito, para a gente não entrar num aspecto muito técnico, tem um conceito que chama cross-media, né? Então, dificilmente você vai ter a bala de prata, assim. O meu outdoor ali no lugar X vai me trazer todos os clientes. Então, faz também parte desse trabalho a gente conversar com eles e para eles entenderem como aproveitar um pouco melhor o segmento, né? Porque ele está num grupo de relacionamento, então ele já tem um pontinho ali que ele vai começar a entender melhor o mercado. Tá, em cima disso, vamos para que lado? Eu vou melhorar meu Instagram, vou fazer uma mídia diferenciada, talvez um tráfego pago, né? Um Google, alguma coisa do tipo. Mas cada estratégia ela não pode ser pensada isolada. Então, e às vezes realmente o lojista pode vir com essa expectativa de que há bala de prata. Mas não necessariamente. Tanto que a gente também tem relatos de lojistas que começaram e ficaram meio assim... não tô achando que estou tendo resultado, e aí o tempo foi passando e a gente, ele mesmo deu relato, falou, aconteceram tantas coisas, né, nesse período e só aconteceram porque eu tô no grupo, né? Então, talvez ele não tenha tido ali, naquele primeiro mês, um retorno de um cliente específico que veio do grupo, mas ele começou a se relacionar com os lojistas, fez parcerias e acabaram vindo clientes de outras formas e talvez não tenha uma métrica tão certinha ali para saber de onde veio, mas fazer parte do grupo é um pontinho de uma estratégia maior. Eu acredito que quando o empresário ele está muito atento ao que acontece dentro da empresa dele, e aí ele começa a participar de um grupo, ele vai perceber uma movimentação diferente na empresa dele. Então, pode ser subjetivo, mas ao mesmo tempo fica muito claro quando está funcionando ou quando não está, né? E o que você falou de vir com a cabeça aberta, porque eu tenho o segredo aqui do meu negócio e não necessariamente é o que vai funcionar dentro de um grupo. Eu estou contratando um braço que é justamente o que eu não faço sozinho, né? E eu acredito que hoje em Brasília, estar sozinho é um perigo. Né, estar sozinho, não estar dentro de um grupo. É um perigo no sentido de você fica no escuro, né? Você fica sem aquela pessoa que vai te dar informação, essa diretoria que conhece muito o mercado, que conhece a movimentação do profissional, de quem já está há muito tempo, de quem está chegando, e o lojista acaba tendo essa riqueza de informação de uma forma muito fácil, né? Desafios de gerir tudo isso, 37 empresas, 37 cabeças dando palpite, porque pelo que eu percebi é um grupo de escuta ativa, o que é muito importante, né? O lojista tem voz, e eu acredito que isso é um dos grandes diferenciais. Como gerir tudo isso? É tranquilo, né? É bem fácil. Não dá problema nenhum. Assim, eu acho que você tem a sua empresa e tem várias experiências. Toda vez que você se propõe a fazer ou desenvolver um produto, você tem que estar preparado para isso, né? Então, fácil não é, nunca vai ser, e não existe também uma fórmula para isso. Mas eu acho que o mais importante está dentro da fala do Lucas, é você enxergar quem é o teu cliente, é você conseguir entender o que ele quer. Então, quando você entende o que esse cliente quer, dá essa trabalhada, molda e faz ele entender que esse é um produto interessante para ele, a coisa
passa a fluir um pouco melhor. Você vai ter os mais participativos, que são mais opinativos, você vai ter os menos que você precisa resgatar, mas esse é o produto. Então, eu vir aqui e falar que é difícil é redundante, porque todo negócio é difícil. Vir aqui e falar que gerenciar as pessoas que têm mais opinião é difícil, é redundante, lógico que é. E eu tenho a nítida clareza e percepção que se o dia que eu não quiser mais trabalhar com isso, eu vou sair, porque o produto é esse. É lidar com essas pessoas, é conseguir entregar para elas o que elas querem. E mais uma vez, eu vejo isso como uma grande vantagem. Sim. Porque diversas empresas trabalham e não tem esse retorno imediato. Né? Uma empresa que às vezes entrega um produto com uma mesa bonita dessa aqui, ela vai entrar na casa do cliente e talvez o cliente nunca mais te dê o retorno. Inclusive, a gente está falando aqui de vários parceiros, Pois né? Monte Pedra fez a parte acústica da Paper House. Então, e que pedras E com as pedras. tem o sale, não pode esquecer. Pois é. Tá chegando agora. Vamos falar de Casa Cor, então. Vamos lá. Nossas experiências de grupo dentro de Casa Cor. Tudo certo? Estão satisfeitos com essa temporada? Só acho que não poderia ter sido melhor. Se você me perguntar, como gestor de uma empresa que começou há 4 anos, que não era conhecida no mercado, que começou com 12 empresas e que faz uma fusão com uma outra empresa muito bem estabelecida e que consegue ganhar um dos prêmios mais interessantes da Casa Cor, que eu particularmente julgo dessa forma. Você ter a oportunidade de ter o reconhecimento da amostra com colocações de obras de arte, eu acho isso muito delicado, sabe? Você conseguir usar obras de arte dentro do teu espaço é um negócio muito, muito próprio, muito único. E você ganhar um prêmio dentro de um júri técnico, mais ainda. Então, só esse ponto, para mim, já valeu a pena demais. Mas essa é a minha visão, é a visão do Leandro, diretor. Mas eu tenho certeza que para os lojistas também foi muito positivo, foi muito gratificante. Porque a gente teve relatos dos 2 ambientes que a gente teve, os lojistas se distribuíram, de produtos que foram vendidos na segunda semana de mostra. Olha só. E eu vou poder dizer aqui do piso da M Cunha, que está aqui do nosso lado, que ele foi vendido na segunda semana. São 130 metros de travertino que foi vendido na segunda semana. Isso é uma verdade. Aquilo ali é um produto que não seria visto. Uma medida, você mexe com pedra, uma medida totalmente fora de padrão. Eu nunca imaginei que aquilo fosse ser vendido na vida. E ele vendeu na primeira semana. Por quê? Porque estava bem apresentado, porque o espaço é lindo, porque a gente fez evento ali dentro, trouxe o cliente para ver e a empresa soube trabalhar isso também. Então, eu tenho certeza, e esse é só um exemplo, de que as empresas que vestiram essa camisa, se abriram para essa nova oportunidade de fazer negócio, também tiveram muito retorno. Para além de todo o relacionamento, a gente tinha 3 momentos ao longo da semana que a gente estimulava que os nossos lojistas viessem, talvez a mais divertida delas, a Quinta do Vinho, que a gente levava para o nosso espaço lá de cima, o pavilhão, e os lojistas se juntavam, trazendo clientes, trazendo profissionais. Então, se colocou material e vendeu, ótimo. Se colocou material e não vendeu ainda, ótimo também, porque se relacionou. Se não fez nenhum nem outro, ótimo também, porque a marca dele apareceu num espaço que ganhou prêmio. Então, eu acho que só teve pontos positivos, o investimento foi alto, mas valeu a pena demais. Mais um diferencial aí do grupo, né? Para aquele lojista, às vezes, que não sabe como agir dentro da Casa Cor, como gerar negócio, como fazer relacionamento dentro de uma mostra em um curto espaço de tempo, né? Porque a gente está falando de 60 dias, e aí você precisa girar um produto que, às vezes, tem um custo muito alto num lugar que já não vai mais estar. Então, o grupo oferece toda essa demanda, né, para o lojista. Ele consegue vir, mesmo ele não sendo cotista, ele consegue vir fazer negócio? Consegue. Você quer falar um pouquinho dessa... não, só complementando. Dificuldade, mas essa estratégia própria que existe, Casa Cor, lojista, grupo. Acho que a Sal tocou num ponto muito, muito interessante, porque assim, a Casa Cor, né, temos todas as impressões em relação à Casa Cor, mas ela é um movimento muito forte dentro do segmento na cidade. Sim, gente, é a maior mostra não tem como, de design da América Latina, né? Então maior referência que essa. Não tem como, assim, a gente não falar que foi positivo, porque a gente mexe com um segmento, né, e é um evento grande, longo, a gente consegue mexer com todo o segmento de Brasília, encontramos todos os profissionais, basicamente, né, a gente tem todos o pessoal do Arco, sempre tem alguém aqui, então, né, se a gente somar aí os encontros, a gente encontrou Brasília inteira aqui dentro. Então... Mesmo que
o lojista inicialmente não tem essa condição de ser cotista, um patrocinador e tal, ele tem a condição de vir e entender como é que funciona. Sim. Né? Se ele está muito inseguro no começo ou não tem um capital legal ali para investir, ele pode vir com a gente e a gente fala, ó, funciona assim. Olha que legal isso, olha que oportunidade aqui. Hoje, por exemplo, é um dia que a Casa Cor está lotada, né? Esse finalzinho ela sempre enche muito. Então é a oportunidade de conversar, né? De se fazer ser visto, das pessoas reconhecerem seu rosto e a partir daí gerando negócio. Sim. Eu lembro que ao longo desses 2 anos, né, com o grupo, eu vi muito lojista sem ser patrocinador, conseguir gerar negócio e ficar muito impressionado com o poder que um grupo pode atuar dentro da mostra, né? A Casa Cor, ela já traz muitos benefícios, mas às vezes a pessoa não tem acesso a esses benefícios, ela não consegue enxergar e o grupo é uma porta de entrada. Então fica aí o convite a você, lojista, a conhecer esse grupo. Ano que vem, o que a gente pode esperar no Arco para um lojista, para o especificador? Temos já algo? Temos sim. Eu acho que o planejamento ele precisa ser diferente, né, do que a gente se propôs a fazer. Houve muitos comprometimentos para que esses 60 dias acontecessem de maneira muito intensa. Os lojistas foram vitais para que isso acontecesse. Eles também abriram mão, né, eles também investiram tempo e dinheiro para que isso aqui acontecesse. Isso é importantíssimo que seja dito, né? A Casa Cor não aconteceu com os 2 espaços do Arco só com recurso nosso, só com dinheiro do caixa. Ao contrário, os lojistas eles pagaram para estar aqui também. Então, independente se cotistas ou não, né? E a gente tem uma percepção que para o primeiro semestre do ano que vem a gente precisa dar uma outra cara. Eu quero, junto com a nossa diretoria, direcionar para que a gente tenha mais eventos menores, que a gente volte a ter esse encontro que é característico do nosso produto. É realmente fazer essa interação mais próxima, com eventos criativos, como a gente já teve a oportunidade de fazer, levar o pessoal para remar no lago, para fazer um café da manhã no Jardim Botânico, para fazer uma aula de pedal, todo mundo fantasiado, bem ridículo, mas que movimenta, que é bacana, que gera marketing. Que é legal, né? É gostoso, que né? convida o profissional a fazer algo que não é necessariamente negócio, mas que em última instância vira. Essa é uma grande identidade do nosso produto. E a gente precisa resgatar isso. Não que a gente não tenha conseguido mostrar isso aqui, mas a Casa Cor ela é muito grande por si só, ela é um nome por si só. Então a gente tem que usufruir e extrair o máximo disso. Então eu acho que talvez para o primeiro semestre a gente venha para resgatar um pouco essa essência do que a gente faz de diferente dos outros grupos e dos outros núcleos que reúnem lojistas. É ter essa característica de aproximar, de fazer eventos criativos e dar esse retorno talvez até mais direto para o lojista, porque esse é um relato que a gente tem. Eu dou sempre o exemplo do Rafael, da MB Ambientes, que era um cara mais retraído, que não gostava de evento, e talvez um dos eventos mais papagaiados que a gente ele foi sem se papagaiar e fechou 2 negócios com um arquiteto que ele não conversava há muito tempo. Excelentes negócios, e que já deu relato nas nossas reuniões de lojistas, por isso que eu fico muito à vontade para falar aqui. Esse modelo funciona. Casa Cor funciona demais. Só que é um processo muito maior. Talvez a gente consiga resgatar um pouquinho, seja esse o nosso rumo para o primeiro semestre do ano que vem. Tentar trazer as coisas mais para a raiz e para a origem, para a gente voltar a se relacionar mais proximamente. E tem novidade também na parte de tecnologia. A gente não pode dar muitos detalhes aí, mas a gente está dando umas mexidas nas ferramentas para a gente conseguir entregar uma informação ainda mais qualificada para os lojistas. Então, não posso falar muito, senão vão me dar bronca, mas tem uma novidade boa aí também. Muita coisa aí para tornar a leitura mais fácil, entregar mais informação. Esse é um investimento que está sendo muito grande de tempo, mas que está sendo puxado aí pelo nosso TI, capitaneado pelo Lucas e que vai dar muito certo. A gente ouve muito do especificador que o Arco proporciona uma experiência até familiar, né? Os eventos, eles se estendem, às vezes, à família do arquiteto, né? A gente presenciou eventos aí onde eles puderam levar os filhos, o marido, a esposa, e aí a gente volta naquele assunto que você falou, a gente só quer fazer negócio com quem a gente gosta, com quem a gente conhece, com quem a gente se sente seguro. E quando a gente faz esse trato de uma forma um pouco mais informal mesmo e tranquila, não vira somente uma reunião de negócio, né?
Eu acredito que o grupo ele tem esse poder de proporcionar isso para o especificador. Então, que a gente lembre ao especificador que o Arco ele traz esse momento de tranquilidade, de leveza, de experiências diferentes do que as pessoas estão acostumadas. Como você disse, a Casa Co exige muito de todo mundo e acaba que isso ficou um pouquinho parado. E as pessoas cobraram, então tá aí, gente, a resposta. Teremos, sim, novas experiências baseadas no que vocês já viveram e estão querendo de novo, né? E eu acho, pessoal, que também entra no que o Lucas disse, que é uma característica da diretoria. Você ter eventos com características diferentes e conhecendo a diretoria, esses profissionais diversificados, você consegue moldar o evento. Sim. Não é todo profissional que gosta ou que tem disponibilidade para vir num evento à noite. Uhum. Não é todo profissional que quer vir ou que pode vir num evento no sábado de manhã. Então você criar momentos e características diferentes, mas aliado a conhecer pessoalmente esse profissional, a ter o telefone e saber, cara, esse cara aqui ele gosta disso. Se eu não chamar esse aqui com a família dele, ele não vai. E às vezes ele é um baita profissional captador, mas que fica à margem desses momentos, ou porque já participou muito, tá de saco cheio, Sim. ou porque não é a característica do evento que ele quer, mas se você faz alguma coisinha diferente, como a gente fez ano passado, levar as famílias para uma festa junina na hípica. Olha que momento bacana você levar seu filho para andar a cavalo, para ter uma aula de equitação. Cara, isso é muito fluido, isso é muito bacana. Ele não vai necessariamente pelo negócio, ele vai para ter um momento agradável com a família. Poxa, que bom que tem lojista aqui, poxa, que legal que tá todo mundo conversando de maneira fluida. Mas no final do evento, você tá com algum projeto legal? Poxa, passa seu telefone, passa lá na loja. Assim funciona. Então eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho isso e talvez seja esse mesmo planejamento. Não, total. Eu acho que a gente consegue entregar um negócio muito diferente. Talvez seja negócios com entretenimento ao mesmo tempo. Sabe? Então as reuniões, né, costumam ser, não é uma reunião de negócio, não é aquela coisa estanque, dura e tal, todo mundo engravatado, com perdão ao advogado. Mas é muito leve e realmente a gente tem esse entretenimento, né, essa brincadeira, e ali no meio a gente consegue gerar negócio e funciona bem para todo mundo e todo mundo sai leve e tal, às vezes para desopilar um pouco ali da correria, né, da própria empresa e tal, dividir as experiências e gerar negócio, e tem funcionado muito bem dessa forma. O lojista não conhece muito bem os arquitetos, os profissionais que estão ali. A gente tem uma diretoria que conhece. Poxa, Lucas, Leandro, Kiara, William, me apresenta alguém, me traz aqui, porque você tem às vezes um que é mais... fica desconfortável nesse ambiente, que é um pouco mais tímido, então a gente dá esse suporte para ele também, para ele se sentir bem nesse momento e conseguir fazer com que aquilo ali aconteça. Mas é inegável, o lojista que começa acanhado, ele vai se acostumando, porque os outros lojistas recebem muito bem, e esse meio de troca ele não acontece passando só pela diretoria, mas sim, pô, vem aqui só, me apresenta esse arquiteto que eu vi você conversando, então tem essa camaradagem que eu acho que faz o nosso produto ser diferente e funcionar. A empresa, quando percebe isso, ela vem e fica. Coisa boa, hein, gente? É isso, gente. Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu acho que é necessário em Brasília a gente ter esse tipo de movimentação. O lojista, como eu disse lá atrás, estar sozinho é muito mais difícil, né? Eu acho que o grupo de relacionamento ele é um facilitador em várias pontes ali que a gente precisa dentro de uma empresa. Arco, Brasília aí disponível para vocês. E eu agradeço demais, Leandro, amigão aí. Obrigada por você ter topado. Eu agradeço o convite de novo, obrigado. Espero não ter falado muita besteira, espero ter conseguido acrescentar aí. Foi só um pouco. Porque tá no finalzinho já, né? Já sei que já passou muita gente boa aqui, falando muita coisa importante. A gente veio pra falar alguma coisa, espero que tenha dado certo. Obrigado de novo pelo convite. Foi excelente. Obrigada, Lucas, por dividir um pouquinho aí seu conhecimento e também o que está por vir, né? Uma curiosidade, acho que todo mundo fica na expectativa e é bom saber que tem muita coisa boa para dividir aí com os nossos parceiros, com os nossos lojistas. Ah, não, tá vindo muita coisa boa, agradeço demais só pela conversa, foi muito, muito tranquila, muito leve, gostei demais. E como, né, bom diretor de marketing, pedi pro pessoal seguir o Arco nas redes, Isso. né? Arco BSB no Instagram, e também os profissionais que ainda não se cadastraram no Arco, não sei porquê. Se é que tem alguém nessa cidade que ainda não se cadastrou. Quase 4 mil profissionais. Pois eu ia perguntar isso. Quantos cadastros? Hoje a gente tem quase 4 mil, né? 3.900 profissionais. Ativos. E talvez, ativos. E talvez um dos poucos que olha realmente para esse segmento também da engenharia,
do design, de interiores, porque são profissionais que também têm um potencial de captação muito grande, que a gente quer próximo e que são muito bem-vindos, né? Para fazer esses bons negócios, participar dos nossos eventos, a gente consegue, dentro desse grupo, ter esse número de profissionais que tem um potencial de captação. Com certeza. E para quem não se cadastrou ainda, grupoarco.site. Aí tem lá, inclusive tem notícias, novidades lá da Casa Cor. Também podem ver todos os produtos de todos os lojistas que estão na mostra, né? Tem uma seçãozinha especial lá para Casa Cor. E é isso. Agradeço muito pela vinda. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, mais uma vez a gente termina aqui. Estamos no YouTube e no Spotify. Segue a gente lá.